atleta tem um planejamento de carreira. Claro que o Felipe Pena não deve ser diferente. O que você almeja ainda conquistar? Então, meu maior sonho é o absoluto do Mundial. Mundial. Eu tinha o sonho desse absoluto da DCC. Então, acho que o que eu mais almejo assim, é o absoluto do Mundial. Então, é um sonho que eu sempre tive desde faixa azul, entendeu? E espero conseguir um dia. Falando em Mundial, né, eu quero saber quais foram as suas 3 melhores lutas. Aí, você pode escolher, não precisa ser do Mundial em específico, tá? Mas quais foram as lutas mais duras aí que você fez? Pô, acho que eu já fiz muitas lutas assim, duras, mas se for falar assim de algumas lutas que me marcaram, ou que algumas lutas que foram assim um pouco pessoais e tal, eu falaria minha luta com o Herbert no Europeu de 2016. Acho que foi assim, uma luta muito emocionante para todo mundo que assistiu e tal, que ele conseguiu me encaixar um armlock, aí eu consegui sair do armlock, mas mesmo com o braço machucado e tal, e mesmo assim eu ainda consegui durante a luta virar a luta e finalizar ele. Então foi uma luta ali que eu queria muito ganhar, entendeu? Mais do que querer muito ganhar, eu não queria perder para ele. Então foi uma luta de muita superação ali. Outra luta seria a luta com o André Galvão no Abu Dhabi, né? Que foi uma luta ali duríssima e tal. Acabou que a gente tinha lutado no Mundial, a gente tinha lutado antes no PAN também, então tava 1-1 no placar, que ele tinha ganhado no PAN, eu tinha ganhado ele no Mundial. E foi uma luta ali que eu também não queria perder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então foi uma luta assim que eu entrei com muita vontade. Acho que eu lutei muito bem assim, consegui defender todos os ataques dele, joguei na frente o tempo inteiro. Então foi uma luta que pra mim assim foi uma luta que foi especial pra mim. E a terceira luta que eu falaria seria a luta talvez com Gordon Ryan, a minha primeira luta com Gordon Ryan, que foi uma luta assim, que nem eu falei, lutas duras assim, eu já tive várias. Não quer dizer que essas 3 foram as mais duras, mas foram algumas lutas assim que pra mim foram especiais, entendeu? Então, essa luta com Gordon Ryan, porque ele falou muita besteira na internet, ficou aquele negócio de ficar atiçando e tal, aquela provocação. A comemoração foi boa depois que a comemoração foi boa. Precisava de uma comemoração especial ali, né? Então ele, tipo assim, ficou fazendo muito marketing antes, né? Falando que ia me finalizar em menos de 10 minutos, e ficou falando muita besteira, toda hora postava alguma brincadeirinha, alguma coisa assim. E foi uma luta que eu também levei muito pro pessoal. Entendi. Então, e foi uma luta que, devido às regras, foi uma luta que, tipo assim, eu lutei nas regras dele, luta sem tempo. Que ele tava acostumado, que ele pediu pra ser assim, 2, valendo calcanhar, que eu nunca tinha lutado nenhuma luta que valia calcanhar, daquele jeito. Entendi. 4 no lugar que ele escolheu, que foi nos Estados Unidos, lá no estúdio 540 e tal. Então, tipo assim, foi tudo do jeito que ele quis, eu joguei nas regras dele do jeito que ele quis e treinei muito isso que eu não estava acostumado e consegui finalizar, entendeu? Então, além de ganhar, eu consegui finalizar ainda, então, no jogo dele. Então, foi uma luta que foi muito emocionante para mim. Eu jurava que você ia falar da sua luta com o Rodolfo no ADCC, né, em 2015. Porque aquela luta também foi bem pegada, né? Como é que você ficou bem cansado depois? Né? Fiquei. Foi uma luta que durou 40 minutos, né? Mas assim, eu e o Rodolfo, eu sempre tive uma relação muito boa com o Rodolfo, então sempre considerei ele assim, um cara muito bacana no esporte e tal. Então foi, que nem eu falei, foi uma luta duríssima, né? Uma luta que terminou empatada. Só fiz essa luta com ele na minha vida.
Rodolfo é ídolo, né? Um dos maiores da história, então foi um prazer lutar com ele. Mas assim, acho que talvez pela amizade, pra gente se dar bem assim, não foi aquela luta que eu, tipo assim, levei muito pro pessoal e tal, aquela luta mas, pô, foi uma luta que ficou marcada na história. Falando em melhores, como você citou o Rodolfo, queria saber atualmente, quem que você acha que é um dos caras aí que, porra, esse cara é duríssimo. E completo, também não adianta ser duro e não ter um jogo completo. Eu acho assim, que títulos assim fala por si só, né? Eu acho que tem muitos caras, muitos bons aí, mas se a gente for falar, por exemplo, recentemente essa luta do Bochecha e do Roger, entendeu? Em que, por exemplo, os dois melhores da história, né, considerados por todo mundo por questão de título e tal, de mundial, absoluto, e em que o Roger ganhou, então acho que, assim, é difícil falar, não vou falar que, na minha opinião, uma luta não é quer dizer que uma luta define tudo, entendeu? Mas luta é luta, né? E resultado é resultado. Então o Roger ganhou do Bochecha, né? Ganhou de forma, lutou bem pra caramba, lutou muito bem, foi uma luta impressionante. Então, se eu falar melhor do mundo, eu falaria o Roger. O Roger. Achei, mesmo atualmente, mesmo de hoje em dia, o Roger ele já tá mais aposentadão, então. Eu falaria dele melhor do mundo porque a luta foi recente, né? Sim, então, ele estava muito tempo já sem competir jiu-jitsu e tal, o Bochecha já no ritmo, lutou vários absolutos, ganhou vários absolutos, então acho que ninguém esperava assim a luta daquele jeito. Podia até esperar o resultado, mas não esperava a luta daquele jeito. Então, eu falaria hoje em dia melhor hoje em dia, porque a luta, eu falaria o Roger, porque aconteceu esse ano mesmo, entendeu? Então não é um passado assim. Rivalidade. Virou presente. Você tem alguma rivalidade dentro do jiu-jitsu? Assim, que nem eu falei, já tive assim, essas provocações assim e tal. Nunca fui o cara de ficar provocando ninguém, nem bater boca com ninguém, entendeu? Eu assim, sou mais na minha, tento respeitar todo mundo. Eu acho que se quiser provar alguma coisa, prova dentro do tatame. Então, mas se for falar, hoje em dia não tem assim, mas hoje em dia eu acho que se for falar rivalidade assim, sadia, acho que eu falaria o Galvão, entendeu? Principalmente por causa dessa luta agora que vai ter no DCC, né? Super luta em 2019. Mas isso aí é alguma coisa relacionada com a luta que ele teve com o Barral? Também, acho que envolve tudo, né? Mas ele e o Romin tem uma tradição de lutas e rivalidade muito antes até de eu ser faixa preta, né? Quando eu comecei, quando eu nem sabia o que era jiu-jitsu, o Galvão já era preta, se não me engano o Romin já lutava com ele nessa época, então mas é claro que então eles têm uma longa história, né? E eu acho que esse encontro de gerações, por exemplo, a minha que sou uma geração totalmente, né, diferente da do Galvão e tal, a gente se encontrou e acabou criando um pouco dessa rivalidade. Eu já lutei com ele 4 vezes, tá? 2-2, eu ganhei 2, ele ganhou 2 e tá marcada essa super luta em 2019, né? Então, quando eu ganhei, quando eu ganhei o Absoluto DCC, tipo assim, eu já pensava nisso antes. Eu falei, o Galvão, eu já imaginava que o Galvão iria ganhar a super luta. Então eu ficava pensando, imagina se eu ganhei esse absoluto e tipo assim, vai ser eu e o Galvão na super luta de 2019. Então parecia que era coisa de destino, assim, entendeu? Porque eu sempre tive uma rivalidade com ele, 2-2, e fui e ganhei o absoluto, porque o negócio tem muito atleta duro, né? Então o negócio, tipo assim, ele ganhou a super luta, então é um negócio muito difícil de acontecer, a gente chegar e se encontrar lá, e aconteceu. E outra pessoa que talvez eu falaria rivalidade seria o Herbert, né? Apesar que eu já lutei com o Herbert 6 vezes, se eu não me engano. Então ele ganhou
uma luta, eu ganhei as outras 5. Então, apesar de o placar não estar tão assim e tal, mas é um cara que eu sempre tô lutando, é sempre uma luta dura, então eu acho que eu falaria ele. Todo mundo fala muito, pô, além de você ser um cara muito técnico, você é um cara coração total dentro da luta. Muito raça. Isso você provou na luta com o Herbert no europeu. Uhum. Como é que foi aquele momento ali? Porra, tava o braço no talo. Então, como eu falei, eu acho que foi uma luta que eu não queria perder nem a pau. Acho que muito por ser ele. Então, tipo assim, hoje em dia não tem nada a ver e tal, mas na época sempre tem aquela rivalidade assim, né? Então, por exemplo, acho que se fosse um Rodolfo assim e tal, acho que eu até batia. Mas por ser ele assim, ele encaixou ali, eu tava naquela vontade, o Rominho já tava do outro lado da chave também, né? Então, tipo assim, se eu ganhasse aquela luta, a gente já ia fechar, eu sabia que não ia ter mais luta. Sim. Então, pô, eu sempre me considerei um cara raçudo, coração pra caramba, e pô, ele encaixou ali, nenhuma hora eu pensei em bater, eu fiquei pensando, vou sair, aí até que foi machucando um pouco assim, mas eu fui acreditando mais e consegui sair. Aí, pô, quando eu saí, eu falei, agora eu já saí, já machuquei, se eu perder essa luta aqui, pô, eu vou ficar até deprimido, né? Porque uma coisa é você machucar, por exemplo, você chegar e tal, acontecer um negócio, daí você machucar, você ganhar a luta, aí beleza, valeu a pena, Sim. Você machucou e tal, ganhou e tal. Agora você chegar a machucar e perder ainda, aí você fala, puta, por que eu não bati antes? Tava bom já. Então, já tive também outras lutas assim de demonstração de, por exemplo, o Renato Cardoso, quando era faixa marrom no Brasileiro, eu não era faixa preta já. Ele, se eu não me engano, foi 2014, 2013, na semifinal. A gente começou a luta assim e tal, eu consegui pegar as costas, não lembro se eu tinha raspado também, tava 4-0 ou 6-0, alguma coisa assim. E ele, pô, era um cara que todo mundo morria de medo da botinha dele, assim e tal, e ele conseguiu sair das minhas costas e me deu uma botinha faltando tipo uns 2 minutos de luta. E a botinha assim, eu falei, não, já tô ganhando, não vou bater e tal, então eu meio que relaxei um pouquinho assim, e ele ajustou o máximo assim da posição, e foi chegou naquela posição assim, ele fazendo careta, e todo mundo aquela posição assim, que dá até aflição, meu pé virando e tal, e eu também não bati e tal, e consegui ganhar a luta. Não lutei a próxima, mas ganhei, fiquei em terceiro, fui na semifinal. Eu ia lutar com o Tarsis. Então, pô, já teve várias lutas assim que acho que se eu não tivesse muita raça, assim, muito coração, eu não teria ganhado. Intervalo comercial, já voltamos com o Felipe Pena abordando outros temas aí para vocês.